Saúde a todos com a paz do Eterno, Criador do céu e da terra. Trazer aqui uma palavra para que vocês possam meditar e tirar suas conclusões, pois a palavra diz que nós somos enganados porque queremos. Como? Porque a palavra diz assim: examinai as escrituras e meditai nela noite e dia. Tá bom? Fazer que nem o povo do Berea, examinar as escrituras. Medita nessa palavra, noite e dia. Diz assim em Êxodo 12, no versículo 14: este dia vos será por memória, e celebrá-lo-eis por festa ao Senhor. Nas vossas gerações o celebrareis por estatuto perpétuo. 15. 7 dias comereis pães asmo ao primeiro dia. Tirareis o fermento das vossas casas, porque qualquer que comer pão levado, desde o primeiro até o 7º dia, aquela alma será cortada de Israel. E ao primeiro dia haverá santa convocação. Também o 7º dia tereis santa convocação. Nenhuma obra se fará neles, senão que cada alma houver de comer. Isso somente aprontarás para vós. Guardai, pois, a festa do pães asmo, porque naquele mesmo dia tirei vossos exércitos da terra do Egito, pelo que guardareis este dia nas vossas gerações por estatuto perpétuo. No primeiro mês, aos 14 dias do mês, à tarde comereis pães asmo, até 21 do mês à tarde. Os 7 dias não se acha nenhum fermento na vossa casa, porque qualquer que comer pão levado, aquela alma será cortada da congregação de Israel. Assim, o estrangeiro como o natural da terra. Nenhuma coisa levada comereis, nem em todas as vossas habitações comereis pães asmo. Chamou, pois, Moisés a todos os anciãos de Israel e disse-lhe: escolhei e tomai vós cordeiro para vossas famílias e sacrificai a Páscoa. Então tomai o molho de sopo e molhai-o no sangue que estiver na bacia e lançai na veiga da porta em ambas as obreiras, do sangue que estiver na bacia. Porém, nenhum de vós saia da porta da sua casa até amanhã, porque o Eterno, o Senhor, passará para ferir aos egípcios. Porém, quando vir o sangue na verga da porta e em ambas as ombreiras, o Senhor passará aquela porta e não deixará ao destruidor entrar em vossa casa para vos ferir. Portanto, guardai isto por estatuto perpétuo para vós e vossos filhos para sempre. E acontecerá que quando entrardes na terra do Senhor, o Senhor vos dará, como tem dito, guardareis este culto. E acontecerá que quando os vossos filhos vos disserem: que culto é este vosso? Então direis: este é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou às casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu aos egípcios e livrou as vossas casas. Então o povo inclinou-se e adorou. E foram os filhos de Israel e fizeram isso, como o Senhor ordenara a Moisés e Arão, e assim fizeram. O Senhor estava falando a Moisés, sobre a festa, e ele estava dizendo que não comesse pão.
pães asmo, na festa do pão asmo, era para eles guardar, não fazer, não comer. Aí Moisés entendeu que Deus tinha dito, o Eterno tinha dito, e disse: bom, todo mundo mata um cordeiro, e a ordem era dividir esse cordeiro com aquele que não tivesse, e eles pudessem assar e comer dentro das suas casas, sem sair de casa. Durante esse tempo eles não iriam comer pão asmo, nada fermentado, certo? E o sangue, que aqui representa lá na frente o sangue do Cordeiro, que é o sangue de Cristo, que seria derramado na cruz, representando a libertação do povo das garras de Satanás para entrar na graça com Cristo. Esse sangue aqui do Cordeiro, em Êxodo, representava o sangue da salvação deles. E aí esse sangue foi derramado dentro da bacia e eles ensopavam o sopo ali e passavam nos umbrais das portas. Porque o Senhor, diz a palavra, o Senhor ia passar e eliminar todos aqueles que não tivessem a marca do Cordeiro em suas portas, em suas em ambas as ombreiras do sangue que estiver na bacia. Passava lá e não morreria, certo? Diz lá em Levítico 17, Levítico capítulo 17, diz assim, ó, versículo 10. Levítico capítulo 17, versículo 10. A proibição de comer sangue. É o título que os homens deram, mas está aqui escrito. E qualquer homem da casa de Israel ou dos estrangeiros que peregrinaram entre vós, que comer algum sangue, eu porei a minha face e a extirparei do seu povo, porque a alma da carne está no sangue, pelo que vos tenho dado sobre o altar, para fazer expiação pela vossa alma. Portanto, é o sangue que fará expiação pela alma. Amém? Portanto, tenho dito aos filhos de Israel: nenhuma alma dentre vós comerá sangue, nem o estrangeiro que peregrina entre vós comerá sangue. Também qualquer homem dos filhos de Israel ou dos estrangeiros que peregrinam entre eles, que caça de animal ou de ave, que se come, derramará o sangue e o cobrirá com pó. Portanto, porquanto é a alma de toda a carne, e o sangue é pela sua alma. Por isso tenho dito aos filhos de Israel: não comereis o sangue de nenhuma carne, porque a alma de toda a carne é o sangue. Qualquer que comer será extirpado, e toda a alma entre os naturais ou entre os estrangeiros que comer corpo morto ou dilacerado, lavará suas vestes e se banhará com água e será imundo até tarde, depois será limpa. Mas se os não lavar, nem banhar, a sua carne levará sobre si a sua iniquidade. Quando Caim matou Abel, o Senhor chegou para ele e perguntou sobre o irmão dele. Deixa eu ver aqui, primeiro homicídio. Fica em Gênesis. Aí diz assim, no Gênesis capítulo 4, versículo 9, disse o Senhor a Caim: onde está Abel, o teu irmão? E ele disse: não sei, sou eu guardador do meu irmão? E disse Deus: que fizeste? A voz do sangue
do teu irmão, clama a mim desde a terra. A palavra diz que a alma de qualquer ser está no sangue. Nenhuma alma dentre vós, está lá em Levítico 17:12. Portanto, tenho dito aos filhos de Israel: nenhuma alma dentre vós comerá sangue, nem o estrangeiro que peregrina entre vós comerá sangue. Então, aí ele diz aqui que a alma está, nesse capítulo 17, Levítico, que a alma está no sangue. Aí eu lhe pergunto, quando Cristo estava lá na ceia, em Mateus, capítulo 26, vamos lá, ele ceiou e diz assim, ó, capítulo 26, para a gente concluir. Versículo 26. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão e abençoou e partiu e deu aos discípulos e disse, tomai e comei, este é o meu corpo. E tomando o cálice, dando graça, deu-lhe, dizendo, bebei dele todos, porque este é meu sangue, sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. E digo-vos que, desde agora, não bebereis deste fruto da vida, e até aquele dia em que viva de novo convosco no reino de meu Pai. E isso ele fez de quê? Ele fez após comer a Páscoa. Após comer a Páscoa. Depois que ele comeu a Páscoa, ele fez isso. Comeu. Naquele dia era dia de Páscoa. Será que Jesus... Será não. Jesus ele fez sabendo. Ele sabe de tudo. Ele comeu esse pão, ele sabia o dia que ia vir a morte dele. E quando ele fala de fazer isso em memória de mim, até que meu reino venha, ele fala porque ele iria ressuscitar. Aí você está perguntando aí, onde é que tem escrito até o meu reino venha? A gente vai ler. E ele diz, no reino, tomarei novamente novo convosco, no reino do meu Pai. Qual é o reino do Pai? Dessa vida. Diz Apocalipse, aquele que vencer, eu cearei com ele, ele será comigo. E diz Apocalipse que se você vencer essa batalha que está aqui, de continuar nos caminhos, adorando o Senhor, vencendo a cada dia a sua carne, você vai tomar a verdadeira vida. A vida que é a da salvação eterna. Lá no começo de quando Adão e Eva pecou, eles comeram da árvore da sabedoria, mas da vida eterna o Senhor tirou eles antes, para que eles não viessem comer. E o Senhor promete para aqueles que vai comer lá na frente. Quando Jesus comeu o pão, onde ainda era debaixo da lei, onde não poderia comer porque ali era Páscoa, e eles estavam, e pela lei estava determinado que eles não podiam comer nada com fermento, nada fermentado, nenhum tipo de fermento, nenhum tipo de pão, porque Jesus comeu. Ele sabia que ia ser entregue à morte. Precisava passar por aquilo. Se ele diz que não tomarei mais convosco, só no reino do meu Pai, como é que você ainda come e bebe pão? Come o pão e bebe sangue.
Quando ele chegou na cruz, ele derramou o sangue dele para salvar são daqueles que querem salvação. Ele derramou o sangue dele até a última gota para comprar a minha, você das garras de Satanás, para salvar toda a humanidade. Mas nem muitos querem. Nem muitos querem. Pegam a palavra e distorcem. Pegam a palavra e diz que é perpétua. Cessou quando ele chegou na cruz. Não é preciso mais fazer o que ele disse em memória de mim. Por quê? Diz assim, ó. E disse, desejei muito comer, Lucas capítulo 22, versículo 15. Disse, desejei muito comer convosco esta Páscoa, antes que padeça. Porque vos digo que não comerei mais até que ele se cumpra o reino de Deus. E tomando o cálice, e havendo dado graça, disse, tomai e reparti entre vós. Porque vos digo que não beberei do fruto da vide até que venha o reino de Deus. No terceiro dia, Cristo ressuscitou. Ali cessou. Eles tomavam até Cristo não ressuscitar. A lei foi até Cristo não ressuscitar. Depois que Cristo ressuscitou, a lei cessou. E ele não tomou. Aí você vai dizer assim, mas aí os irmãos lá, dois homens no caminho de Emaús, encontrou Jesus, encontrou mesmo. Ele encontrou Jesus, foram conversando, nem sabia com quem estava conversando. E quando chegou na casa dele, ele repartiu o pão, deu graça e partiu. Ele não comeu. Partiu o pão. Que está lá em Lucas. Meu Deus. E aconteceu que estando, Lucas capítulo 24, versículo 10. Aconteceu que estando eles com eles à mesa, tomando o pão, o abençoou e partiu e lhe deu. Cristo partiu o pão e lhe deu, mas não comeu. Que ele comeu o anterior para que ele pudesse ser entregue à morte. Porque lá em Levítico diz que aquele que comesse carne lacerada ou bebesse sangue será estipado no meio do meu povo. O sangue clama por mim, Abel. Está lá em Gênesis. O pão asmo, disse Cristo, disse Deus, aquele que comeu pão asmo será estipado, não pode. Celebrarás, guardar esse dia e celebrarás a Páscoa. A Páscoa era um cordeiro assado. Cordeiro assado. E lá em Corinto, e ele disse aqui, partiu, deu graça e foi. E não comeu com eles. Não comeu com eles. Dizem que é estatuto perpétuo. Aí diz aqui, o que é estatuto? Regulamento ou conjunto de regras de organização e funcionamento em empresas ou privadas. Se for de outra forma, diz aqui também, lei ou conjunto de leis
que disciplina as relações jurídicas que possa incidir sobre as pessoas. Lá em Êxodo, ele disse para o povo de Israel que eles teriam que fazer aquilo ali por estatuto perpétuo. Para o povo de Israel, por estatuto perpétuo. Lá na frente, quando Cristo chegou, porque Deus viu que tudo que se fazia se repetia e nada resolvia. Aí Deus disse: eu vou mandar agora meu filho amado, Yahushua HaMashiach, o Cristo, e ele vai concluir tudo isso, se entregando à morte como um cordeiro imaculado, está em Êxodo, está lá em Hebreus, capítulo 7, entregando-se como um cordeiro à morte. E quando ele se entregou à morte, ali foi abrogada a lei. Ali cessou a lei. Porque eram homens os outros sacerdotes eram homens fracos que morriam, e quando morriam se fazia uma nova lei. Cordeiro eles matavam muitas vezes, que era para pagar o pecado deles. Eles derramavam sangue para ser perdoado. Eles matavam o cordeiro para estar fazendo a Páscoa. Eles faziam esse tipo de coisas. Aí quando Deus viu que não resolvia nada, disse: manda o meu filho. Aí mandou o filho dele, Cristo, Yahushua HaMashiach, para trazer a salvação eterna. Quando ele ressuscitou no terceiro dia, abrogou. Aí, quando chega em Coríntios, 1 Coríntios, capítulo 11, Paulo aqui vai falar sobre a Páscoa. E muitos pregadores pegam sobre isso. Que ele diz em Êxodo capítulo 11, versículo 23, diz assim: porque eu recebi do Senhor, também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graça, o partiu e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo. Corpo de Cristo, meu não, está repreendido. Que é partido por vós, trazei isto em memória de mim. Semelhante também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este é o cálice do Novo Testamento. No sangue fazei isto todas as vezes que beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciai a morte do Senhor, até que venha. Até que venha. No terceiro dia, Cristo veio. No terceiro dia, ele ressuscitou. Ele se encontrou com os discípulos. Ele se encontrou com aqueles homens que iam no caminho de Emaús. No terceiro dia, ele veio. Até que ele venha. Até que venha. E quando Paulo estava referindo-se a essa ceia aqui, ele está referindo, não foi exatamente a ceia. Aqui estava acontecendo uma festa, e na festa de Páscoa, uns traziam, e os que não tinham, iam também para a festa. O que traziam pouco, também estava na festa. Porque lá na Páscoa de Êxodo disse o quê? Divida o cordeiro com aquele também que não tem. E quando chega em Coríntios, aí Paulo diz: eu não me agrado do que vocês estão fazendo, não. Porque um come e deixa outro para trás. Isso é feio. A gente tem que fazer como Cristo ensinou. Cristo me ensinou assim, eu vou lhe mostrar. E falou como é que ele fez. Partiu o pão entre eles. E dando graça, aí Cristo fez o quê? Repartiu entre os discípulos o pão e o vinho.
e disse: comamos e bebamos. Eles comeram junto. Beberam o sangue, o vinho junto. Comeram o pão junto. E aqui era a festa. Ele estava falando de comunhão. Aí continuando, muitas vezes diz assim, mas você tem que estar de comunhão com Deus, você tem que estar de comunhão com a sua igreja, você tem que estar, se examinar-se a si mesmo. E diz aqui a palavra, porque todas as vezes, eu vou continuar lendo, versículo 26, 1 Coríntios capítulo 11, porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes esse cálice, anunciar a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão e beber esse cálice, do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Culpado do sangue do Senhor, né? Ele está dizendo aqui. E usam isso para condenar os irmãos. Examinai-se, diz aqui, versículo 28. Examinai-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que comer, beber indignamente, comer, beber, para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Agora quem discerne? Vamos continuar para entender? Por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes, muitos que dormem. Porque se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vos ajuntais para comer, esperai uns pelos outros. Mas se alguém tiver fome, coma em casa, para que vos não ajuntei para a condenação. Porquanto as demais coisas ordená-lo-eis quando for ter convosco. Paulo escreveu e ele está dizendo: quem é você para condenar alguém? Quem somos nós para se examinar a si mesmo? Quem somos nós para se examinar a si mesmo? Se a gente se examinar a si mesmo, quem eles muitos falam, examine-se e coma para não ser condenado. O homem fosse examinar a si mesmo, só quer dizer, eu não tenho pecado nenhum, eu não cometi pecado nenhum. Que na verdade não tem pecado, que levou o pecado para a morte, levou o pecado para a cruz. Todos os pecados, todas as dores foi levado para a cruz. Agora, o pecado, quem busca, somos nós. As dores, quem busca, somos nós. Porque quando buscamos coisas que não agrada a Deus, que não edifica a Deus, sofremos a consequência. Entendeu? Então, eu pergunto, como é que a pessoa vai tomar um sangue que foi derramado para a salvação dele? Um sangue que clama por mim e por você. É como se você fosse comprar... como não, foi. Deus comprou a sua dívida e você foi lá buscar de volta. Então medite. Se fizer a simbologia da ceia no seu templo, faça. Mas não diga que aquilo ali é válido para os dias de hoje, que não é. Não é. E nem diga que está consagrando o pão e o vinho, porque não é espiritismo. Ninguém vai fazer um pão sem representar o corpo de Cristo, nem o sangue, o vinho, o sangue de Cristo não. Porque aí torna-se para outro meio de situação, espiritismo. Por isso que Deus disse, ó, vai, meu filho, leva a salvação desse povo, e se eles quiserem, eles salvam-se a si mesmos.
Salve-se como? No dia de hoje, crendo que Jesus, Yahushua HaMashiach, é o único Salvador. Quem crê será salvo. Você escolhe continuar tomando uma coisa que nem Cristo toma mais, só lá na casa do Pai, que ele disse. Em Apocalipse, diz assim, ó. Deixa eu ver se eu acho aqui. Glória a Deus. Quem vencer herdará todas as coisas, e eu serei seu Deus, e ele será por meu filho. Quem vencer todas as coisas. E lá iremos ceiar verdadeiramente com Cristo, no reino de meu Pai. Ele disse. Amém?